Te abençoe, que Deus te guarde, te dê muita saúde, que você busque ter um relacionamento intenso, profundo, constante, frequente com o Senhor. Tem pessoas que têm costume de mexer no celular todos os dias, costume de dormir depois do almoço, costume de assistir filmes, assistir novela, costume de tomar uma cerveja, costume de tantas coisas, costumes, enfim, costumes. Você que sabe o seu costume, eu sei os meus costumes. Mas nós não podemos deixar de lado. Não podemos deixar cair na inconstância ou desprezar essa necessidade, até criar um hábito e um costume de falar com Deus, estar com Deus, ouvir a voz de Deus, desejar a presença de Deus. A palavra de Deus fala que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Eu entendo que ele parava tudo o que ele estava fazendo. E segundo a palavra, ele se ajoelhava, se virava para a volta de Jerusalém, para o lado de Jerusalém. E ali era um hábito, tirar tempo e orar. Exclusividade, aquele tempo só entre ele e Deus, mais ninguém, mais nada que o distraísse. Lógico que se eu te perguntar que você quer que Deus feche a boca dos leões, se porventura você for jogado na cova dos leões, isso é óbvio, que até eu vou querer. Mas para que Deus fechasse a boca daqueles leões, Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel tinha comunhão com o Deus no qual ele cria. Não basta falar, não basta ser raso, ser aquela coisa comum de todo mundo. Apenas vai com Deus, fica com Deus, Deus te pague, Deus te acompanhe. Deus quiser, amém. De fato, vai com Deus, fica com Deus, Deus te pague, Deus te acompanhe, se Deus quiser, óbvio. Mas ir mais fundo, conhecer quem é Deus, adorar a Deus e buscar a Deus não pelo que Ele pode dar ou fazer, mas por quem Ele é. Ter intimidade para ouvir a voz de Deus, compreender a Deus, mergulhar nos rios de Deus. Ter comunhão é como você dentro de casa ou andando na rua, ele vai falando, você vai respondendo, e você vai falando e ele vai respondendo. Sabe, contato. Imagina você no self-service. E aí, de repente, alguém te leva lá e te apresenta todos os pratos, cada um mais belo, mais apetitoso. Cada um que você, parece que você já começa a se alimentar pelos olhos. Já ouviu aquele ditado? Fulano comeu com o olho. E aí vai falando, esse é um bife ancho, é uma picanha argentina, aqui um pudim, um doce de leite, aqui nós temos um estrogonofe de frango, uma lasanha, essa costelinha ao molho de barbecue, enfim, e vai mostrando o legume grelhado, e o doce disso, a vitamina, o suco, sabe? E você... Mas melhor do que ver e ouvir e sentir o cheiro, é você se assentar para degustar, para provar, para ter aquela delícia ao seu paladar. É você tocar, é você... Entende? É como você ver a foto de uma praia extraordinária, maravilhosa. É você ver a lancha passeando sobre as águas, é você ver aquele cartão postal com aquela água verde clara, os coqueiros, aquela rede na frente do mar. E você, que sonho, em que lugar? E outra coisa, é você estar lá, é você colocar os seus pés
naquela água é você tomar aquela água de coco, é você deitar naquela rede em frente ao mar, só ouvindo o barulho das ondas e esquecer de celular, de relógio. Você tá me entendendo? Por mais que eu fale de Deus para você, Deus quer que você prove. Deus quer que você sinta. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você tenha intimidade. Samuel, até um determinado tempo de vida, ele conhecia Deus por ouvir falar e já morava no templo, foi consagrado desde o ventre. Mas maravilhoso foi quando o próprio Deus o chamou e ele passou a ouvir e ter comunhão com Deus. Jó, ele tinha todos os bens que ele queria, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. 10 filhos cheios de saúde, uma família maravilhosa, respeitado, íntegro, justo, reto, se desviava do mal. Ele tinha uma vida... Que vida! Só que Deus permitiu Satanás tocar em tudo que ele tinha. Perdeu de uma vez 10 filhos, todos os bens, a saúde. E a esposa que ficou desesperada era mãe. De repente tudo aquilo lhe sobreveio, eu imagino que entrou em desespero, ao ponto de falar: você continua fiel a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó passou um processo terrível ao ponto de amaldiçoar o dia em que ele tinha nascido. Ele desejou não ter nascido. Tamanha era a dor, a angústia, e os amigos que vieram, em vez de dar força, o acusaram que ele estava em pecado, por isso ele estava passando por tudo aquilo. Enfim, Jó passou uma dura prova, uma terrível prova, uma prova de fogo. 42 capítulos, o livro de Jó. Mas apenas no 42º é que ele fez uma declaração impressionante. Quando ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar. E ele tinha fé em Deus. Ele era um homem muito abençoado por Deus. Mas depois daquele processo onde o Senhor revelou a ele praticamente quase que um face a face, ainda que em meio à dor, à luta e a tantas acusações, ele declarou: mas agora os meus olhos te veem. Não adianta você ter tudo e não ter a presença, você conhecer todos e não conhecer a Deus, você agradar a todos e não agradar a Deus, você ser sensível à voz de todos, assim como uma mãe. Se o filho tiver num estádio lotado de futebol, trocentos meninos, mas quando o dela chama, ela sabe que é o filho dela, é inconfundível. Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dele, a discernir quem ele é. Não por ouvir falar: ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Lembra do banquete à sua frente? Melhor do que ver é provar, é degustar. E eu termino essa meditação com uma passagem que fala muito comigo no livro de Jeremias. Eu amo essa passagem. E é o que Deus quer para nós neste dia. Uma busca incessante, uma busca constante, um desejo que vai muito além de apenas ver, mas de viver, de ter essa fé inabalável de quem Deus é, não porque eles falam, os outros pensam ou acham, mas porque ele se revelou a você. Jeremias 9, versículo 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e em me conhecer. Qualquer um pode ter coisas, mas ser cheio da presença é só para aqueles que de fato o adoram em espírito e em verdade. Você também pode orar, você também pode buscar, você também pode ter um contato com Deus. Tem pessoas que, chama fulano, chama ciclano, pede ele para orar, pede ela. Ele ou ela, todos nós podemos orar, sim, é necessário. Mas Deus quer se revelar a você. O que ele tem para você não é o que ele tem para mim. E Deus revela segredos àqueles que o amam e o buscam. Deus tem segredo para revelar a você.
Amém?